pensamento inicial, ele realmente é meu? Será que esse pensamento, ele vem de um pensamento coletivo, de uma massa, ou foi alguma coisa que eu ouvi? Organizar todo esse plano mental para a gente sim acessar o que de fato é nosso. Onde que estão os nossos insights mentais? Aonde que está a nossa orientação mental? Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo falando um pouquinho sobre cristais que podem auxiliar um pouco a equilibrar o caos mental. Então eles vão trazer ordem para uma mente caótica. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre a fluorita. A gente tem aqui, ó, uma fluorita octaédrica, desculpa, e ela é violeta, tá vendo a cor? A gente tem esse mesmo tipo de fluorita, essa aqui é a verde, e elas nascem assim. Essa aqui não é uma fluorita lapidada. E falando da parte mental, a gente tem também aqui a fluorita azul. Então vamos falar um pouquinho da autora, que tem até um livro que é muito legal, é a Melody, e ela tem o livro que chama Love is in the Earth. O amor está na terra. De uma forma geral, as fluoritas, todos esses tipos de fluoritas, né, eles têm uma energia que predispõe ao desencorajamento do crescimento caótico e desorganizado, né? Ou seja, se a gente tem uma forma pensamento que tá ali se estendendo e crescendo e se multiplicando, porque o pensamento ele começa a tomar conta da nossa própria vida. Tudo começa com um pensamento, com uma ideia. Quanto mais a gente tiver consciência desse pensamento, mais as coisas chegam para a matéria de uma forma íntegra. Por isso que as fluoritas, elas vão trabalhar nesse sentido de tirar esse caos, equilibrar um pouquinho desse caos. Pode ajudar um pouquinho nessa parte do discernimento e da aptidão. Então é como se ela pudesse ajudar adquirindo um pouco mais de crescimento no nosso equilíbrio mental, como se a gente fosse conquistando o nosso próprio controle mental. A Melody também traz que ela aumenta a capacidade de concentração, equilibrando relações positivas e negativas na mente, né? Então, tipo, é isso que ela faz, ela traz esse equilíbrio e ela ajuda a ver a realidade, a verdade, além da ilusão. E isso tudo porque ela simplesmente organiza esse quadro mental. Então a gente para de ficar nos pensamentos repetitivos e ilusórios e passa a ver as coisas como elas realmente são. Isso é uma coisa muito interessante que a Melody coloca. Como a fluorita, ela vai atuar na organização, pode ajudar no tratamento de estrutura óssea, na composição e na formação das células. Imagina que tem ali um agregado de células que está completamente num crescimento completamente caótico. E aí a fluorita, no início, né, se a gente sabe isso logo no início, a fluorita ela pode ajudar nessa organização, na organização celular. Mais alguns autores que eu gosto muito, a gente tem aqui a Katrina Rafael. A Katrina, ela traz que as fluoritas, elas são a pedra gênio. Ela ajuda a gente a trazer o estado de maior elevação de realização do nosso mental. Como ela ajuda a organizar, como ela ajuda a estruturar toda essa parte mental, aonde estava esse mental bagunçado, né, nesses loopings, onde a gente às vezes está nesse pensamento que vai e volta, vai e volta. Então, sim, quando a gente está com essa mente clara, a gente consegue sim acessar esse mental no seu estado de maior realização. As fluoritas, elas ajudam a gente a entrar em sintonia mente, e isso faz muito sentido se a gente considerar os corpos energéticos, né? Acima do corpo mental, a gente já começa a ter um pouquinho do acesso da nossa alma. Então, um pouquinho mais do acesso do nosso espírito, que são as experiências de vida que a gente vem trazendo de todas as nossas vidas, né? Então, é isso, né? A mente, ela começa a entrar em conexão com o espírito. Uma coisa muito legal que ela traz é que a fluorita, ela pode ser utilizada em questões de doenças mentais e distúrbios na frequência de onda cerebral. Aumenta a carga elétrica das células cerebrais, que conduzem mais força de vida, ou seja, mais prana para o cérebro. Ela não se destina, a fluorita, à purificação do subconsciente como a azurita, mas ela vai proporcionar esse avanço da mente de uma realidade onde eu tô completamente desnorteado e sem projeção, uma noção, né, do meu presente, para uma outra realidade, onde eu consigo me estruturar, consigo colocar em ordem a minha vida, e aí sim as coisas vão caminhando só pra gente entender que a azurita, ela vai profundo, ela vai nas crenças, né?
E a Florita não, ela tem esse outro propósito. Tenho mais 2 autores que eu quero trazer para vocês. A gente tem algumas inserções aqui do meu professor, Eduardo. Ele traz que todas elas alinham sob a ótica do equilíbrio do nível mental. E uma coisa muito legal é que elas ajudam a diminuir o envolvimento emocional que poderia nublar esse mental. Se eu tô muito envolvida com uma situação, eu tô muito no emocional, a minha mente, ela entra nesse looping. E aí, qualquer coisa que gera aquele gatilho, que traz aquela emoção desagradável, fica na minha mente, e fica na minha mente, eu não consigo parar de pensar naquilo, e eu fico martelando naquilo. Qualquer pessoa que vem falar comigo, oi, tudo bem, você tá bem? Eu tô bem. Ai, mas tem essa situação e não sei o quê. Então é assim que a gente funciona. É muito louco, talvez você tenha se familiarizado com essa situação. De forma geral, aqui o Eduardo coloca que a Florita arco-íris, ela ajuda a criar movimentos, a gente pode relacionar um pouco com a criatividade, né? Então sim, ela ajuda nessa criatividade mental, a enxergar saídas de uma situação que está muito intensa. Quando a gente está falando da violeta, o Edu ele traz um pouco sobre a transição mental do espiritual. Então a Florita violeta, ela vai facilitar a expansão da consciência de conceitos que são mentais, né, e muito complexos, de uma forma que eles possam ser compreendidos e que eles possam ser trazidos para nossa realidade. E a Florita azul, o Edu traz um pouco que ela é a pacificadora mental, né? Ajuda a organizar, acalmar a mente, principalmente mentes muito agitadas. As Floritas verde e amarela, elas aumentam o padrão de vibração, que é excessivamente emocional, trazendo para as coisas mais para o mental, trazendo mais para a clareza de cada situação. E aqui a última autora que eu queria trazer para vocês, gente, que é a Jane N. Down. Uma coisa que eu achei muito legal que ela traz é que, além de acessar esse conhecimento interno, a Florita ajuda nessa sabedoria instintiva do corpo mental. E isso é o que ela faz de melhor. Aí ela coloca que a Florita ajuda a acessar informações de memórias que estão armazenadas. As memórias que estão armazenadas estão no nosso corpo causal, nosso primeiro corpo que dá acesso a todas as vidas passadas. Então, né, ela começa a organizar o mental e aí sim a gente começa a subir mais a frequência e acessar um pouco dessas informações. Uma coisa muito legal que a Jane Down coloca, até para pessoas que são muito mentais, né, que estão constantemente vivendo pela ótica do mental. Alguém aí se reconhece nisso? Ela coloca que a Florita deu permissão para que ela pudesse ser ela mesma, porque o mental, ele também ajuda a gente, quando ele está organizado, a acessar o espiritual. Mas o mais importante é como que eu vou trazer tudo isso para baixo, como que eu vou otimizar, como que eu vou fazer tudo isso funcionar. Enxergam o plano espiritual a partir do mental. Para completar, agora a minha colaboração sobre esse cristal, assistindo uma palestra da Lucilena Galvão, que é uma professora de filosofia, ela trouxe sobre um princípio hermético, que está dentro daquele livro, Kybalion, e um dos princípios, as leis que regem a vida, é sobre o princípio do gênero, e ele também vai se aplicar a essa parte mental. Então, dentro desse princípio, a gente, considerando a parte mental, a gente tem o princípio masculino, que é o que insere a ideia, e o princípio feminino, que é o que faz essa ideia se proliferar, criar, né, se autogerar. E muitas vezes a gente precisa se perguntar se a gente está vivendo uma ideia que foi um princípio nosso, que teve um início, né, dentro de algo que a gente acredita, que está conectado com os nossos valores, com o valor que eu fui construindo com o passar da minha vida, ou até que eu consegui acessar, né, dessa parte minha que é íntegra, que é verdadeira e que é compassiva, né, que tem todas as virtudes que o ser humano veio para desenvolver, ou se essa ideia é algo que eu tô sendo influenciado de alguma forma. E nesse sentido, eu acho que as Floritas, né, foi essa relação que eu consegui fazer. As Floritas, elas podem ajudar a gente a entender que esse pensamento inicial, ele realmente é meu. Será que esse pensamento, ele vem de um pensamento coletivo, de uma massa, ou foi alguma coisa que eu ouvi? Então, eu acho que nesse sentido principal, as Floritas, elas podem ajudar a gente, né? Até considerando tudo que a gente ouviu sobre os autores, que a gente acessa a nossa criatividade, que a gente começa a acessar pequenos relances do que a nossa alma quer trazer,
de uma forma geral, ela tem um pouco disso, né? Ela vai trazer esse equilíbrio, essa harmonização, essa serenidade, pra gente ir entendendo aonde que estão realmente os meus verdadeiros, as minhas verdadeiras sementinhas mentais, né? Que estão vindo da minha alma. Quais são as que não são minhas, e aí eu vou descartando, né? Eu vou organizando, não, isso aqui eu recebi de tal pessoa, isso aqui eu recebi de tal influência. Então, nesse sentido, eu acho que para fechar essa reflexão sobre a fluorita, né, do quanto ela pode ajudar a gente a organizar todo esse plano mental para a gente sim acessar o que de fato é nosso, onde que estão os nossos insights mentais, aonde que está a nossa orientação mental. É a partir daí que a fluorita ela pode ajudar a gente assim a realmente compreender cada passinho, cada forma, pensamento que surge, né? E como que ela está sendo utilizada, como que ela está sendo colocada em prática na nossa vida, gente. Então esse foi o vídeo das fluoritas, muito queridas, e ajudando a gente a trazer um pouquinho dessa organização para esse caos mental. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, porque isso ajuda muito esse canal e ajuda que outras pessoas também recebam essa informação. Manda para quem você acha que pode ser útil essa informação sobre as fluoritas. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos. Um grande beijo!